Graça e paz, queridos. Podeis assentar, a minha satisfação enorme de estar aqui. Demonstra a minha alegria em Cristo Jesus pela terceira vez. A primeira foi por ocasião de um seminário, onde estávamos na demonstratividade do ensino, junto com demais professores. Eu quero agradecer ao pastor Hamilton Cabral, sempre pela liberalidade e confiabilidade prestada ao nosso ministério. Rever o pastor Edmar é uma satisfação, e hoje é o aniversário dele, né? Para quem não sabe ainda. Eu quero de público e de púlpito dizer ao pastor Yom Rudelet Sameach, é feliz aniversário em hebraico, que significa que Deus não apenas acrescente muito mais anos à sua vida, mas que te dê muita vida em todos esses anos acrescentados. Parabéns, quantos louva a Deus pela vida desse homem de Deus, né? Glória a Jesus. Pastora Márcia está aqui, uma satisfação revê-la. Pastor Hamilton Cabral não pode estar por razões alheias à sua vontade, mas comunicou conosco. Amanhã teremos um tempo de qualidade, se Deus assim aprover, e será uma bênção. Eu continuo ainda com a minha dificuldade visual física, eu não enxergo, mas a visão está boa. A visão espiritual está boa. Queria até um auxílio aqui de alguém que pode manusear esse negócio aqui que me deram. A visão espiritual é boa, mas tudo isso é em função, diga, da desobediência. Pode falar, desobediência. Quando a gente não quer obedecer ao Pai, ao chamado, então o Senhor usa outros meios, outras formas, pelas quais, muito obrigado, a gente vai ser voltado a fazer aquilo que o Pai quer. Os salmos são respeitados pelos muçulmanos, os salmos são respeitados pelos judeus e também pelos cristãos. O salmo são cânticos, são louvores. Quem já viu aqui nos salmos aquela palavra selá? Selá significa aumente o tom, cante mais alto, alce a sua voz, porque os salmos, na devida proporção daquilo que são, evidenciam evidentemente louvores a Deus. A Bíblia diz que nos louvores de Israel, Deus habita, e os salmos existem não para dramatizar, mas para lamentar situações contrárias àquilo que acontece no sentido dos acontecimentos corriqueiros e até históricos do povo de Israel. O salmo chegou até nós através da palavra psalmi, que se tornou salmos, mas na verdade na sua essência é terrilim. Você consegue dizer comigo aqui, terrilim? Tem salmos, por exemplo, como 133, que é cantado até hoje pelos judeus em altas celebrações, né? Ineima tovu manaim sheven yachim ganhachad. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Jesus também na ceia cantou salmos, na última ceia, Salmo 116, Salmo 117 e Salmo 118. Jesus cantou esses salmos evidenciando. Os salmos são poéticos e proféticos. Diga comigo, poéticos e proféticos. Vamos lá, Salmo 8. Acho que está na tela também, né? Ótimo. Versos 3 e 4. Acho que fica melhor ler daqui. Se eu não conseguir ler, né, irmão? Aí... Salmo 8, versos 3 e 4. Eu gosto muito dessa tradução que vocês colocam aí. É um salmo de contemplação. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Seguinte, por favor. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Um salmo de contemplação. Eu quero pregar sobre anatomia divina. Louvado seja Deus. Deus olhou para o opaco e para o sombrio
e disse: haja luz, e houve luz. Dentro daquilo que clareou, ele disse: haja terra, porções de terra, haja mar, haja água, haja árvores, arvoredo. E ao olhar externamente, ele foi criando, porque ele é criador, ele não é criador. Criador é pegar a partir de uma matéria-prima e elaborar e confeccionar e fazer algo. É a lei de Lavoisier: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas ele é mais que isso, ele é criador, porque ele chama à existência as coisas que não existem, nunca existiram, e as forma conforme o seu total e absoluto e altíssimo poder. Quando ele olha ao externo, ele constrói tudo, ele faz tudo. Mas quando ele olha para si mesmo, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, assim como a nossa semelhança. Gênesis 1:26 está falando To-ari tavini, é a expressão hebraica, imagem e semelhança de Deus. Por isso que o nosso inimigo detesta-nos, porque a gente lembra totalmente, absolutamente, que Deus é real e poderoso. Nós temos a aparência anatômica de Deus. Deus é espírito, mas ele anatomicamente nos constituiu. A palavra de Deus fala sobre os pés de Deus. A palavra de Deus diz que nuvens são como poeira dos pés de Deus. Então Deus tem pés. Diz que ele montou num querubim e voou pelas 4 asas do vento. Então ele tem pernas, ele não é saci pererê, ele tem 2 pernas, ele monta. O Talmud fala da sua cintura que segura os mares. Então eu chamo nessa mensagem a pessoa ilustre de Moisés. Moisés tem várias coisas a se falar sobre ele. Uma das coisas primordiais é o seu nome. Seu nome originalmente não é um nome hebraico. A transliteração Mosher, sim, demonstra que é o nome hebraico, mas o seu nome tem origem egípcia. Mó e Ízes. Mó é água, Ízes é arrancado, tirado, extraído, movido. Moisés nasceu em um tempo que ele era para ter sido assassinado, como milhares de crianças, como milhares de bebês. Meninos eram assassinados naquela época. Mas Deus cria uma situação, usa Joquebede, sua mãe, coloca dentro de um cesto, e ele vai ser criado pela princesa. Filho de peixe é peixinho, mas filho de princesa não tem como, vai ser príncipe. Por que Deus então não livrou Moisés dentro dos escravos? Não compactuou e não protegeu ele para que ele ficasse no meio dos escravos, sim, mas vivo. Deus tinha poder para isso, sim ou não? Mas Deus fez questão de fazer algo inusitado. Ele foi colocado num cesto, colocado num rio e ficou escondido e oculto. Há realidades na nossa vida que nós vamos ficar escondidos e ocultos, mas não significa que Deus não está fazendo algo. O fato de Moisés estar dentro de um cesto, ninguém o via, e ele descendo o rio, não significava que ele não estava crescendo. Deus coloca fases na nossa vida que somos escondidos, mas não estamos deixando de crescer, porque foi Ele que nos colocou lá. E ele então é pego pela princesa, a princesa o adota. E por que Deus não deixou ele vivo no meio dos escravos? Por causa da mentalidade. Quem se cria no meio de escravos, cresce com escravo, anda com escravo, fala como escravo, vai ter mentalidade do quê, irmão? De escravo. E escravo pode libertar outro? De jeito nenhum. Por isso que Deus entendeu, ele tinha sangue de escravo, sangue hebreu, mas ele seria criado lá no palácio egípcio por causa da sua mentalidade, que seria mentalidade de príncipe, e príncipe tem uma mentalidade de libertador. Ao contrário do que muitos pensam, Moisés, segundo Atos capítulo 7, versículo 22, foi criado em toda a ciência dos egípcios. Naquela época haviam 5 faculdades para os príncipes: astronomia, medicina, escultura, pintura e arquitetura. Está escrito em Atos 7, 22, era um homem poderoso em palavras e criado em toda a ciência dos egípcios. Mas Moisés teve 120 anos de idade terrena. E como todo homem, ele teve 3 fases. A primeira fase é o eu sou. A segunda fase é eu não sou.
E a terceira fase é a melhor que tem, que quebranta-nos até o chão e a gente diz: só Deus é que é, só Deus é que tem, só Deus é que pode, só Deus é que faz. O judeu não conjuga o verbo ser na primeira pessoa do singular. Porque Moisés foi o homem que perguntou para Deus: qual é o teu nome? Ele não disse eu posso tudo, embora tudo ele pode. Ele não disse eu faço tudo, embora ele faça o que ele quiser. Mas ele disse: o meu nome é eu sou, e o sobrenome, sou o que sou. Afinal, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Não é ter, não é poder, não é fazer, é ser. E quando ele diz eu sou, ele está dizendo: você tem que ter um entendimento para eu realizar milagre na tua vida, que você não é. Porque quando eu digo, pastora Márcia, eu sou, Deus diz: espera aí, esse aí é o meu nome. Então na tua vida eu não tenho lugar, não tenho espaço. Porque eu digo eu sou, então eu me torno Deus de mim mesmo. E a coisa não vai dar certo, eu não vou alcançar o milagre. Mas quando eu reconheço que eu não sou, aí Deus diz: como é que é? Eu não sou. Opa, eu sou, eu serei na sua vida. Moisés, 40 anos, com essas 5 faculdades, escrevia o hieroglifo, falava. Moisés era um homem absolutamente competente e descobre, com 40 anos, que ele tem sangue escravo. O que ele pensa? Eu vou libertar o meu povo. Eu vou realizar o milagre da libertação. Só que ele foi no eu sou. Tem pessoas que é tanto eu sou, que já não pode nem brincar de esconde-esconde, porque se acha. Eu não acredito no evangelho, irmão, que homens se tornam Deus. Eu acredito no evangelho que Deus veio aqui e se tornou homem para resolver o nosso problema e resolveu. Estamos vivendo uma época diferenciada. Jesus disse o seguinte na academia da sua matéria principal: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. 2 matérias que nunca fecham. Diga: mansidão e humildade. Fala para o seu irmão e sua irmã aí: as matrículas ainda estão abertas. Ele disse: aprendei de mim. Mas Moisés tinha que passar por essa primeira fase. Eu sou. E o que deu? Assassinou o homem, boletim de ocorrência, ocultamento de cadáver. Aí Deus manda ele para onde? Deserto. Para onde já te mandou, para onde já me mandou. O deserto não é para nos maltratar. O deserto tem a função de nos tratar, de nos alinhar, de nos conectar, de nos associar melhor a Deus. A sarça não arde no Egito, a sarça só arde revelando Deus no deserto. É por isso que a gente tem que ir para lá. No deserto, que condiciona o nosso sofrimento, o meu e o seu, apresenta a evidência de que lá nós estamos na dependência absoluta e total de Deus para viver. Porque o Egito, às vezes, é um lugar de provisão, mas é um lugar de escravidão. Lá no deserto, nós vamos... Obrigado, pastor. Lá no deserto, nós vamos compreender que Ele é um Deus de acompanhamento e satisfação. Por isso que a gente precisa ir para o deserto. Aí quando a sarça arde, o homem com 5 faculdades, que era pastor, a sarça ardeu, aí ele se aproxima, movido por algo que todos nós temos. Irmãos, o que está acontecendo ali na porta? Desculpa eu parar a mensagem. O que está acontecendo ali? Ali atrás. Aí todo mundo olhando. Não está acontecendo nada, irmão. Isso é só uma dinâmica. Sabe o que é? Diga: curiosidade. Todos nós somos curiosos. Deus usa esse método às vezes para nos chamar a atenção. A sarça arde, mas não se consome. Moisés fica curioso. Eu me lembro na Praça da Sé aqui, que uma vez o irmão estava com a Bíblia pregando a palavra. A pessoa disse assim: ninguém para ouvi-lo. Aí ele usou estratégia de curiosidade. Pegou uma caixa de papelão fechada e começou a rodear a caixa e dizer: ela está viva. Ela está viva, ela está viva. A curiosidade do povo, irmão, Praça da Sé ali, centro de São Paulo, mas encheu, todo mundo. E aí? Será que é uma cobra? Será que é um bicho? Será que é um peixe? O que tem aí dentro? Aí ele abriu a caixa, quando já estava aquela multidão, levantou a Bíblia e disse: ela está viva, a palavra de Deus. Uns saíram chateados, mas outros falaram: rapaz, que negócio de não, vou parar para ouvir esse jovem.
Então a curiosidade nos iguala, a curiosidade nos nivela. Deus usa a curiosidade, a sarça arde, mas não se consome. Aí Deus chama Moisés, aí Moisés se aproxima. Quando ele se aproxima da sarça ardente, sai uma palavra hebraica de dentro da sarça, hatihitza, que quer dizer, descalça-te, tira as sandálias dos teus pés. Segundo eruditos, a única coisa que tinha sobrado na vida de Moisés, trazida do Egito em 40 anos, era as sandálias, que era hiper mega resistente. Deus não nos aceita com nada do Egito. O Egito é o símbolo do mundo. Talvez alguém já se despiu de tudo do Egito, mas ainda existe um chaveiro do Egito no teu bolso. Deus vai dizer, tira. Existe ainda um pecadinho de gaveta que não quer descolar, que não quer soltar. E às vezes o milagre não é alcançado exatamente por causa disso. A Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Tira tudo que tem do mundo, irmão. Fica despido das coisas do mundo e fica diante de Deus, porque Ele quer se revelar e realizar um grande milagre na sua e na minha vida. Aí Deus fala, Moisés, você vai libertar o meu povo. Olha o homem com 5 faculdades. Eu não, Senhor. Sou capaz não. Não posso não. Não tenho não. E nem quero não. Deus diz, é por isso que eu agora quero você. Porque antes você queria, você era, você podia. Hoje você não pode. Você não tem. Você nem quer. Mas eu quero. Porque eu sou, envio a voz. Irmão, Moisés era um homem tão tremendo que ele chegou a dizer, Deus, eu quero te ver. Nenhum mortal falou isso para Deus. Literalmente. Ele disse, Moisés, ninguém nunca me viu. Ele disse, mas eu quero. Ele disse, então vou te colocar na fenda de uma rocha, vou pôr a mão e vou passar. Vou tirar a mão, você vai me ver pelas costas. Quando Moisés viu Deus pelas costas, a revelação do Gênesis veio na hora. Por quê? Porque quando você vê Deus pelas costas, você sabe por onde Ele passou e o que Ele fez. Aí começou, no princípio era o verbo, e o verbo, ou melhor, no princípio começou Gênesis, e Ele começou a escrever todos os capítulos da criação, porque quem vê Deus passando pelas costas vai ter revelação por onde Ele passou e o que Ele fez. Agora a igreja é diferente. A igreja não está convidada para ver Ele pelas costas. A igreja foi convidada para ver Ele pela frente. Aí muda, porque aí você vai saber ainda essa noite aonde Ele está e o milagre que Ele vai realizar. O convite de Deus é esse. Moisés era uma pessoa absolutamente excepcional. E nisso, o Senhor disse, você e Arão vai libertar o meu povo. Ele ficou atento, intencionou e disse, ok, vamos lá. Só que a Bíblia fala, e pouca gente se atém a isso, está em 2 Timóteo 3:8, Moisés tinha 2 professores de ocultismo e misticismo. Um chamava-se Janes e o outro chamava-se Jambres. Eles se opuseram aos milagres iniciais que aconteciam no Egito para a libertação do povo. Isto é, primeiro, água e sangue. O que aconteceu? Os 2 imitaram. Segundo, rãs serviu de alerta, de tensão para eles, mas eles imitaram, falaram, não, o que Moisés está fazendo, a gente ensinou para ele. Há 40 anos atrás ele já sabia, era ocultismo. Mas quando chegou no terceiro, aí acontece algo significativo. Porque da mesma forma que a Bíblia diz que Deus tem braços, que Deus tem pernas, que Deus tem costas, há uma expressão até paralelizada do Leviatã, que diz que no pescoço dele repousa a força e na presença dele até a tristeza salta de alegria, um paralelismo em relação ao alto poder de Deus. Deus tem cabeça, então se Deus tem mãos e pés, Deus tem dedos. Não vou falar dos 20 dedos, mas pelo menos 5 é o suficiente. Aliás, eu não creio nem que uma mão de Deus vai poder acionar o milagre nessa noite. Apenas um dedo, irmão, já aciona o milagre de Deus na nossa vida. Se você crê nisso, diga amém. Então Moisés até se decepcionou, porque Moisés cria expectativa e a gente deve criar perspectivas de Deus, porque nem todo milagre virá com a aparência que eu e você estamos esperando. Deus sempre vai nos surpreender, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu e você pedimos ou pensamos. Aleluia. E nesse quesito veio a terceira praga. Janes e Jambres pensaram, nós imitamos a primeira e imitamos a segunda. Acontece que é o seguinte, querido, quando o dedo de Deus entra, o poder de Satanás é quebrado na hora.
O diabo pode sambar, pular, usar os braços, a mão, os pés, o corpo, mas quando entrar o dedo de Deus, ele fica paraplégico na hora. Olha o que acontece aqui, Êxodo é o primeiro dedo de Deus, capítulo 8. A terceira praga foi transformar piolhos através de poeira. Moisés fez isso com Arão, e aí eles tentam, batem os cajados, se esforçam. A história fala muito sobre isso, mas eles mesmos se cansam e compreendem que há uma força maior e um poder soberano que agora eles não conseguem mais imitar. O diabo sempre imitará a Deus, mas Deus nunca imitará o diabo. E a Bíblia diz, aparece o primeiro dedo de Deus, Êxodo 8:19. Então disseram, não foi nem Moisés, nem Arão, disseram os magos a Faraó, quando a poeira virou piolho, isto é, o dedo de Deus. Pronto, a partir daquele momento o diabo foi para a cadeira de roda, ficou sem falar, nem murmurar conseguia. Eu acho que ele ficou, até ele mesmo ficou endemoniado, falou, agora eu não posso fazer mais nada. Você crê que o dedo de Deus vai agir na sua vida? Você crê que o toque do dedo de Deus pode tocar você ainda nessa quarta-feira? Apenas um dedo de Deus resolve o problema. Veio a 10ª praga, eles saíram, como você conhece o texto, e eles foram para o deserto, e Deus é ordeiro. Por ser ordeiro, Deus disse, esse povo precisa de ordens, esse povo precisa de mandamentos, então eu vou escrevê-los. Ele chama Moisés lá para o monte, e diz, Moisés, eu vou escrever. Se eu estivesse ali, eu fui secretário de muitas situações, e se Deus falasse para mim, eu quero escrever as minhas leis, sabe o que eu levaria? Papiro, diga comigo, papiro. Por quê? Porque era o papel da época, se escrevia leis em papiros, se pintava, desenhava em papiros, e Deus diria para mim, eu não vou escrever no papiro as minhas leis. Eu pensaria como um bom secretário, um pouco mais, e levaria peles ressequidas de animais, porque se escrevia em peles ressequidas de animais, e Deus diria para mim, eu não quero escrever minhas ordens em peles de animais. Eu pensaria um pouco mais como um bom secretário, eu levaria tábuas, mas tábuas de madeira, porque era comum também escrever em tábuas de madeira, e Deus diria, eu não vou escrever minhas leis em tábuas de madeira. Sabe o que eu faria? Pediria demissão do cargo, porque só se escrevia nisso, ou papiro, ou pele ressequida, ou tábuas de madeira na ocasião. Mas Deus fez questão de fazer algo maior, como sempre, porque Ele é maior. E aí, segundo dedo de Deus, Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Pastor, o senhor falou que ele não escreve em tábuas de madeira, mas aqui não é de madeira. Tábuas escritas pelo dedo de Deus. Olhe para cá para mim, com redobrada atenção. Eu não vim fazer uma visita nessa quarta-feira de milagres. Eu vim profetizar esse milagre na tua vida e na vida do teu parentesco. Quantos aqui tem parentes que ainda não são crentes? Levante a mão. Meu Senhor, eu pensei que era bem menos. Pode abaixar a mão. Talvez alguém aqui, nessa noite, ou nesse dia, disse, eu não vou mais orar por ele, eu não aguento mais. Eu não vou mais orar por ela porque eu não suporto mais. Já orei tanto, já jejuei, já busquei, já clamei. Eu não vou fazer mais isso, porque o coração dele, o coração dela é tão pesado, é tão forte, é um coração resistente. Parece um coração de... Deus está falando com você diretamente. Continue orando, porque é exatamente no coração duro e firme de pedra que o meu dedo gosta de escrever. E Deus não vai escrever com tinta, querido, Deus vai escrever com fogo. E aguarde seu parente, logo logo, entrando por essas portas com a Bíblia na mão e dizendo, o dedo de Deus me tocou. Faça uma oração agora de 30 segundos por ele e por ela. Pode ser o seu pai, sua mãe. Não desista, continue orando, perseverando. Continue orando para que aonde ele ou ela estiverem, não importa, o dedo de Deus alcance através da tua oração, vai garantir o milagre da conversão do teu
parente, da tua tia, do teu tio, do teu primo, do teu irmão, do teu filho, da tua mãe. Eu orei 11 anos por minha mãe, eu orei 10 anos por minha irmã, e o dedo de Deus chegou o dia que foi lá naquele coração, que eu também dizia, coração de pedra, mas o dedo de Deus escreveu lá, e Ele escreve em fogo, e quando Ele escreve, irmão, fica talhado as suas ordens e os seus mandamentos. Não desista e não abra mão do seu parente. Não desista e não abra mão, porque o milagre da conversão vai acontecer, que aliás é o maior milagre em nome de Jesus. Terceiro dedo de Deus está no livro de Daniel, o estadista, capítulo 5. Há um homem que é rei chamado Belsazar. Belsazar, ele tem posição. Diga comigo, autoridade e posição. Esse ano de 2024, Deus me fez saber que muita gente, com muita pompa, estão cheios de posição. Apenas muitos deles perderam a autoridade. O bom é ter os dois. Mas tem pessoas que perderam a autoridade, mas continuam com a posição. Lembra do Egito de Faraó? O Faraó tinha o título, o Faraó tinha a posição, mas a autoridade estava sobre José. No reino de Nabucodonosor, o parente desse rei que aparece em Daniel 5, lembra de Nabucodonosor? Babilônia, Babilônia, que eu construí para a minha glória. Deus falou, não vai me dar glória não, vai virar um bicho e vai comer capim e vai pastar, porque a arrogância te tira do trono, te transforma em bicho e faz você comer capim. Humildade, você pode estar lá no pasto pastoreando, Deus te coloca no meio dos príncipes do seu povo e te dá um trono e um espaço para você sentar. Foi o que aconteceu com Davi. Ele transformou-se um bicho em Nabucodonosor, o imperador de Babilônia, mas aí Deus restitui porque Ele é misericordioso. E aí eu vejo, a Bíblia não diz, mas eu vejo de repente ele olhando para a Babilônia, dizendo, Babilônia, Babilônia, que eu construí, acho que ele salivava o gosto do capim, né, que foram anos, para a glória de Deus. Ah, aí sim. Mas os seus descendentes, e Belsazar é um deles, nasce com arrogância, com a petulância, mesmo sabendo dessa história, ele não queria saber. E em Daniel 5 ele diz, nós vamos fazer uma festa aqui. E ele tinha toda a posição, mas a autoridade estava com Daniel. Jesus estava bem posicionado ou não, meu irmão? Jesus tem posição de unigênito. E ele desce aqui, tira toda a sua posição. Em Filipenses ele desce 5 degraus da escala sumária da humilhação e se torna homem como eu e você, exceção feita no pecado. Ele desinstitui a sua posição para exercer a sua autoridade. Tem pessoas esse ano 2024 que vai ter que repensar e ressignificar a sua vida. Mesmo que você tenha que deixar a sua posição para exercer a sua autoridade, faça isso, porque Cristo é um modelo que está demonstrando isso para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, posição são os homens que nos dão, patentes são os homens que nos dão, autoridade só vem de uma fonte só. A autoridade vem de autor. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Ele que dá autoridade. A autoridade só vem dele, por ele e para ele. Tem muita gente com posição, mas não tem mais autoridade. É melhor ter autoridade do que não ter posição. O bom é ter os dois, mas se for escolher com prioridade, escolha a autoridade. Porque a autoridade, Jesus disse, é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E só Ele delega para mim e para você a autoridade. Nós precisamos pensar sobre isso e reposicionarmos no reino. Belsazar disse, eu mando aqui no pedaço. E era profano. Eu vou fazer aqui uma festa. Eu quero chamar dançarinas, quero chamar célebres, quero chamar iminentes. Nós vamos aqui comer, nós vamos bailar, nós vamos beber, nós vamos nos embriagar. É como, de repente, um carnaval. Se fosse hoje, ele chamaria todos os DJs aí do mundo, os funkeiros, os pagodeiros, o sertanejo, ia chamar todo mundo. E de repente ele começa a festa. E como se não bastasse, ele lembra que há instrumentos como copos consagrados a Deus,
do templo do Deus dos hebreus que foi tomado. E ele diz: pega aqueles copos que eu quero mostrar que eu posso. Que pena, irmão. Alguém pega, talvez alguém alertou ele: rei, cuidado, você já teve um parente aí que esse Deus dos hebreus fez comer capim por alguns anos, eu não quero saber, eu que mando aqui. Traga, nós vamos beber vinho aqui e vamos se embriagar a noite inteira. Daniel 5, terceiro dedo de Deus. Anatomia divina, estou pregando sobre isso. Quando a festa começa, está no auge, lá vem tudo aquilo do templo do Deus dos hebreus, do nosso Senhor. E quando chega, eles começam a encher as taças. Olha o que a palavra de Deus diz. Daniel 5:5. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E a Bíblia diz que o rei via a parte da mão que escrevia. Qual era a parte da mão? Digo o dedo. Diga comigo, a festa acabou. Ué, estranho. Festa de ímpio é assim. Se Deus reserva-se a revelar-se na festa do ímpio, ela acaba na hora. Lembra do trio elétrico? De alguém aí? Que disse que ia macetar o Apocalipse? Aquilo ali foi o toque do dedo de Deus. Bum! Explodiu um negócio ali, pum, acabou. Já era. Festa de ímpio é assim: se o dedo de Deus tocar, acaba na hora. Aqui, pastora Márcia, é o contrário. Quando o dedo de Deus começa a tocar, quando o dedo de Deus começa a agir, aí é que a nossa festa começa. Aí que a nossa celebração inicia, porque a gente vai sentindo a manifestação e a presença dele em nós. Olha que diferença. A festa acabou. Aí ele viu que eram palavras. Só que o rei, ele era rei, tinha coroa, tinha trono, descendente de Nabucodonosor, porém analfabeto das coisas de Deus. Eu me lembro quando eu estava em São Luís do Maranhão, e o ministro Edson Lobão do Maranhão me convidou, não sei por quais cargas d'água, para almoçar com ele. E aí ele mandou um carro, veio um motorista trajado a rigor. Eu achei aquilo incrível, né? Parecia que eu estava num filme. E aí quando eu cheguei lá, aí 2 seguranças na entrada, mais 4 na semi-entrada, mais uns 6 perto dele. Quem não deve não teme, né? Mas quem deve. Aí eu sentei cordialmente. O homem é uma cátedra, cheio de cultura. Fala de biologia, antropologia, história, ciência. Daqui a pouco o assunto na mesa mudou. O tema, Bíblia. Aí ele não tinha nada para me falar. Quem falava era eu e quem ouvia era ele. E eu fico pensando, um ministro de Brasília, da Federação da República do Brasil, raso, irmão, das coisas de Deus, fraquinho, desconhecedor das Escrituras, sabia de tanta coisa, mas nas Escrituras, fraco, muito raso. Eu dei a minha Bíblia para ele. E esse rei, eu fico pensando, era rei, estudado, sabia muita coisa, mas em relação ao que Deus escrevia, não sabia nada, um analfabeto das coisas de Deus. É por isso que Jesus um dia se alegrou e disse: Pai, eu me alegro, porque tu ocultaste dos sábios entendido e revelaste a nós os pequeninos. Isso é um milagre, irmão. Há línguas estranhas que você fala, mas uma semana que eu cheguei dos Estados Unidos, em Harvard, não tem professor lá que interprete. O milagre que Deus ocasiona na nossa vida, nem o reitor de Harvard pode explicar. No laboratório de ciências lá em Harvard, em Boston, não consegue. Por quê? Porque são coisas reservadas, que são reveladas no secreto para os pequeninos que buscam a Ele. Aleluia, aleluia. O reino é assim, o grande é pequeno e o pequeno é que é grande. Aí Belsassar disse: eu não sei o que está escrito aí não, já estudei tanto, mas isso aí eu não sei não. Chama os filósofos, também não sabe não. Chama aí as menininhas do Cantuá na Bahia. Se viesse, falava: toma um banho de óleo de dendê, de farofa, de pipoca, e talvez você vai conseguir interpretar. Também não sabia. Chama aí os sábios entendidos, também não sabe. Chama aí os magos, também não sabe. Mas ninguém sabe o que está escrito aí, claro que não. Deus ocultou de sábios entendidos e revela os pequeninos, como Daniel, por exemplo, que nem na festa estava.
Quando você parar, irmão, para ouvir gente pequena, Deus vai colocar você para falar para gente grande. Muitas pessoas confundem, às vezes num culto de milagre, eles estão querendo portas. Não, não vá atrás de portas não, vá atrás da chave, que é menor que a porta, mas é ela que abre e fecha a porta. Normalmente as chaves sempre estão embaixo, as portas sempre são olhadas de cima. A gente precisa compreender certas coisas destinadas a nós no sentido do milagre. O caminho do milagre é uma coisa interessante. Você lembra de Naamã? Naamã pega uma menina e aquela menina é pequena, é uma anônima, não tem nome, mas ela não é uma menina, ela é uma chave de Deus para a vida dele, para ocasionar um milagre, a cura da lepra. Era general, tinha patente, tinha posição, mas não tinha autoridade. Aquela menina também não tinha autoridade, mas tinha direção para o caminho do milagre. Às vezes Deus não vai usar você para ocasionar um milagre, mas vai usar você como apontamento para alguém celebrar um milagre em Deus. O interessante é que ele pega a menina, ou seja, ele prende a menina, ela podia estar presa por fora, mas por dentro ela era liberta. Outra coisa, aquela menina é uma chave importante, ela está dentro da casa de um leproso, dentro da casa de um doente. Ele é doente, mas não consegue passar a doença dele para ela, porque ela está cheia de graça. Mas a graça dela é tanta que bate nele. Aleluia! Uma coisa curiosa, a cabeça também não está em si, o milagre não está em si na menina, e muito menos em Naamã, o general leproso. O milagre parte, começa a existir, a germinar, a surgir, de fato e de verdade, na mulher de Naamã, que para ouvir quem não tem nome e quem é pequeno. Porque ela fala, se o meu Senhor tivesse com o profeta. A mulher, como é que é? Ouviu gente pequena, Deus realiza o grande milagre. Ouviu gente anônima, Deus vai fazer com que você tenha um nome de milagre. Ela aponta uma direção, e Naamã vai até a direção, e é curado, e recebe, e recepciona, e hospeda o milagre. Fique atento às coisas pequenas, porque através delas Deus vai surgir com milagres grandes. Deus tem uma maneira diferente, irmão, de agir. Eu até costumo dizer que Deus nesse ponto é que nem mulher. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser obedecido e amado. É que nem mulher. Isaías 55, 8 e 9 diz, os meus pensamentos não são seus. Quantos pensamentos você tem e eu tenho? Os meus caminhos não são seus, diz o Senhor. Quantos caminhos eu tenho e os de Deus não são os meus nem os seus? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e caminhos acerca de vós. O nosso problema é querer compreender Deus e as mulheres como homem. Doutor Augusto Cury diz que no dia que você entendeu a mulher 100%, você deve desconfiar do seu sexo, irmão. E é verdade, ele fala com um psiquiatra. Deus é a mesma coisa, não procure entender Deus. Um amigo meu de Itajaí, ele fazia um culto como esse aqui, só que era tarde. E aí viu uma mulher com uma foto de um homem assim, todo arrebentado, irmão. Aí ela vinha com aquela foto, falou, quem é esse homem aí? Ore por ele, é meu filho, pastor. Ele está preso. É uma ovelha negra da família, eu tenho mais 2, é uma bênção, mas esse aqui, mas a senhora é crente? Não. Mas a senhora quer oração? Sim, eu venho aqui para orar por ele está preso, eu fico orando até para Deus levar, ele já deu muito trabalho, desde criança. Tá bom, vamos orar. E a mulher continuou ouvindo, com aquela foto do miserável, e ele sempre orando. Um dia a mulher falou, vou me converter. Aí veio para frente e disse, hoje eu quero oração, mas eu quero aceitar Jesus também. O povo aplaudiu e tal. Daqui a pouco, o tempo foi passando, aí ela trouxe o filho bom, que ela dizia, eu tenho 2 filhos que é uma bênção. Aí trouxe o filho bom, não era crente, mas ele veio. Aí veio no outro culto, aí trouxe a esposa, trouxe a criança e se converteu. E ela com a foto do miserável na mão. Daqui a pouco o outro filho, depois de meses, veio também, se converteu também. E ela com a foto, sempre com a foto ali orando. Daqui a pouco esse meu amigo olhou, lá em Itajaí, Santa Catarina, ela com a foto do miserável, o homem, a nora, o outro homem, a outra nora, os 2 netinhos, tudo convertido na igreja, aquela fileira. E aí Deus olhou para o meu amigo e disse, está vendo como é que eu faço? Com uma foto, eu chamei toda a família. O homem está lá na prisão e conseguiu ganhar toda a família sem abrir a boca. Irmão, explica isso para mim. Liga para uma pessoa, o pensamento de Deus não é o seu. Você já pensou como é que Deus age? É uma loucura, irmão, não dá para entender.
E aí daqui a pouco a mulher, outra mulher abençoada, vem no rei Belsazar e diz: ó, quer saber? Ninguém está sabendo o que está escrito aí, eu também não faço ideia. Tem um rapaz aí chamado Daniel, ele é porreta nessas coisas. Essas coisas misteriosas, eu acredito que é departamento dele, viu? E por que ele não está aqui na festa? Bom, ele é crente, esse tipo de festa ele disse que não vem não. Manda chamar o homem. Quando vai chamar Daniel, Daniel, estão te chamando lá na festa. Ué, eu já disse que eu não vou para esse tipo de festa, rapaz. Ué, mas acabou, então por que vocês estão me chamando? Não, apareceu um dedo lá escrevendo os negócios lá. Eu falei, opa, isso aí me interessa. Quantos aqui se interessam pelos mistérios de Deus? Irmão, entra no secreto que Deus revela o milagre do segredo. É no segredo que o milagre se revela. Não busca o avamento na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Não. O milagre, o secreto, é lá dentro do seu quartinho com a porta fechada. É lá que Deus vai se revelar, irmão. Fecha a porta e fala com o pai. Bem, aí Daniel vai chegando. Agora os jovens a partir de agora não vão me entender. Você lembra de uma época que a gente se conhecia pela letra? Quem lembra disso? Não tem muito não, hein, irmão. A turma do TI está tudo por aí, né? Da inteligência artificial. Tem uma época, senhoras e senhores, jovens, que a gente se comunicava por carta. Tem pessoas aqui, mulheres aqui que já são casadas, talvez até vovó, que lembra a hora do carteiro, ficava assim, ó. E a carta tinha destinatário e remetente, era escrita à mão, tá? Algumas moças colocavam perfume, mecha de cabelo e até beijo. Lembra disso? Eu quero ver você fazer isso por e-mail. É por isso que é meio, é metade. A carta era completa, irmão, o negócio era bom. A gente era feliz e não sabia, demorava, mas chegava. E o amor aumentava, sim ou não? Era um tempo bom, a gente recebia carta, não era e-mail nem WhatsApp, não existia isso. E às vezes na secretaria da igreja eu pegava a letra, essa letra aqui é do presbítero, essa letra aqui é do obreiro, essa letra aqui é da irmã, essa letra aqui é do meu pai, essa letra aqui é da minha irmã. A gente se conhecia pela letra, que era escrita, manuscrita, pela mão. Hoje não dá para fazer isso pelo e-mail. Daniel foi chegando e olhou. E disse, eu conheço quem escreveu essa letra aí. Quem escreveu isso aí, esse dedo que escreveu isso aí, toca em mim 3 vezes, para que eu ore com a janela aberta para a banda de Eruxalaim em Jerusalém. Eu conheço o que está escrito aí. Diga comigo, intimidade. E diga comigo, a intimidade garante o meu milagre. Então se aproxime de Deus, irmão. Aleluia, seja íntimo, reaja. E ali ele disse, mene, mene, tekel, facim. Ô Daniel, não entendi nada. Claro, analfabeto das coisas de Deus, além de falar, tem que interpretar. Se pesado fosse na balança, 2 vezes, fosse achado em falta. Contado foi o terreno e dividido, porque ao que tem é dado, ao que não tem nada para Deus, até o que tem é tirado. Isso é pesado, irmão. Os medos e persas já vinham arrebentando os portões, quebrando todos os grilhões, e rei Belsazar foi morto. Mas Daniel foi preservado, porque o dedo de Deus tocava nele. 4º e penúltimo dedo de Deus, Lucas 11:20, Jesus expulsa demônios. E alguém disse, tu expulsa demônios por Beelzebul, príncipe das moscas, ou príncipe dos demônios. Jesus disse, um reino dividido contra si mesmo não prevalece. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Lucas 11:20, ele fala isso. Uma coisa interessante, que Jesus é Deus. Por que ele diz que ele expulsa demônio pelo dedo de Deus? Porque ele está se colocando como um modelo, para nós seguirmos o seu exemplo. Porque o meu dedo não tem poder de expulsar demônios, nem o seu, mas o dedo de Deus acoplado do nosso tem. Outra coisa, o diabo não está derrubando as pessoas mais por fora, tanto quanto está derrubando por dentro. Está aí os suicídios, inclusive de líderes com boa família, bom ministério, cuidado. O diabo está derrubando as pessoas com elogio. Mateus 4:1-11. Antigamente nós ouvíamos vozes do inimigo dizendo assim, você não é nada, você não vai vencer, você não vai conseguir. Veja que você venceu, você conseguiu, o milagre te alcançou, Deus chegou até você. Agora ele diz, você é o cara. Não tem ninguém melhor no comércio do que você. Ninguém ganha dinheiro como você. Você canta que, ninguém canta como você, ninguém dirige um culto como você, ninguém prega como você, ninguém ensina como você. Elogio. George Whitefield estava pregando em Exeter, e um jovem na audiência levantou-se e disse, pastor, o senhor prega muito. Ele disse, sente-se meu rapaz, que é a 3ª vez que o diabo me diz isso hoje.
Irmãos, o que tem que prevalecer é a pregação, não é o pregador. O que tem que ser hospedado é a mensagem, não é o mensageiro. Nós somos só um canal, só um garçom. Ele é o chefe geral. Ele é a fonte, é por Ele que nós estamos ligados a Ele, que flui algo para garantir o milagre, mas nós somos a causa do milagre, nós somos o resultado do milagre. Aleluia, a gente tem que ter consciência disso, gente. Jesus está falando, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Nem Ele se atreveu a dizer, eu expulso por mim mesmo, que eu sou Deus. Ele nos ensina, a academia dele está aberta, irmão, lembra? Mansidão e humildade. Agora não faça como um amigo meu, né? Que diz que tem orgulho de ser humilde. Sangue de Jesus. Continuar orando por ele. Humildade não é pensar menos em si. Humildade é pensar menos de si. E compartilhar-se com pessoas, agregar e somar. Último dedo de Deus nessa mensagem, anatomia divina. João capítulo 8. Pega uma mulher chamada Maria de Magdala. Magdala era um território, um lugar. Naquela época o sobrenome era dirigido a pessoas. José de Arimateia, Jesus de Nazaré, Maria de Magdala, mais conhecida como Maria Madalena. Estava em pleno ato de adultério. Segundo a lei tinha que ser apedrejada. Pegaram ela e disseram, vamos levar para o canto e vamos apedrejá-la. Mas alguém diz, eu lembro de um homem aí chamado Jesus de Nazaré, que prega uma mensagem de misericórdia e de amor, chama ele, porque se ele disser para não apedrejá-la, ele está contra a lei e ele morre também. E se ele apedrejar, a mensagem dele cai por terra, que é de misericórdia e de amor. Pegamos Jesus. Às vezes você vai ficar entre a cruz e o punhal, mas um dedo de Deus vai garantir o milagre. Quando levam ela, todo mundo com pedra, porque apedrejar é muito fácil, acusar é muito fácil. Irmão, não trabalhe com pessoas que exercem o ministério da crítica, que só ficam levantando o teu passado. Se ligue em Deus, que te deu um ministério de futuro abençoado, para acertos e não erros. Quem trabalha com críticas fica levantando a sua vida de passado. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, está todo mundo com pedra, jovem, adolescente, velhos. E segundo alguns eruditos diziam, alguns homens que eram casados queriam a morte dela porque tinham deitado com ela várias vezes. Essa era a razão de querer matá-la. Aí quando Jesus chega, diz, aí Jesus, segundo a lei, olha como o homem não sabe julgar. Quem adultera não adultera sozinho. Por que não chamaram o homem que estava com ela? Cadê o homem? Talvez esse homem estivesse até ali com a pedra. É isso mesmo, tem que matar. Só pegaram a mulher. Só quiseram amassar a mulher, arrebentar com a mulher. Mas eles levam a mulher e eles chegam ali com as pedras e Jesus com o... Abaixa. Porque Jesus não tem problema de abaixar. Nunca teve, irmão. Quem tem esse problema sou eu e você. Deus desceu no Monte Horebe, Jesus desceu e viveu por aqui, ainda se abaixava. Jesus redefiniu a palavra grandeza com uma bacia com água, toalha e lavando pés de subalternos. Jesus, eu estou falando. Essa é a hora que você dá glória a Deus, viu? Porque Ele está nos ensinando. Quer ser grande, seja pequeno. Quer ser alto, abaixe. Quer ficar por cima, vá aos pés. Aleluia. E aí você garante o milagre. Aí João 8,6, para definir aqui. Isso diziam eles para ter o que? O acusar. Mas Jesus, com o dedo, escrevia na terra. Diga, Jesus estava em silêncio, mas não estava parado. O fato de Jesus não falar com você não significa que Ele não está fazendo um milagre para você, que Ele está elaborando um caminho de milagre para nós. Não, o dedo dele está agindo aqui nessa quarta-feira. Eu estou sentindo isso desde o começo do culto. Há algo aqui. Aleluia, fique de pé, que eu já terminei aqui a mensagem, vamos orar aqui. E aí Jesus escrevia, eu acredito que Jesus disse, não, vocês podem jogar pedra, porém, quem não tiver pecado. Aí houve um terremotozinho ali, pedras caindo. A Bíblia diz, dos mais velhos, os mais barbudos, os de cabelo branco mesmo, aos mais moços foram saindo e falou, sujou, vamos embora. Eu não posso, outro também eu não posso. Falou, rapaz, mas você tem uma aparência de santo. Você é tão santo lá na sinagoga. Mas não posso, vamos embora. E foram embora. E Jesus com o escrevendo na terra.
Os jovens, acho que um dizia para outro: rapaz, você é tão jovem, já tem pecado, não vai jogar nem uma pedrinha. Ué, você é sujo, está falando de mim que sou mal lavado? Vamos embora, rapaz, cadê tua pedra? Ah, joguei também, porque eu estou no BO aí. E Jesus com U? Tem muita gente que quer a tua derrota, irmão. Tem muita gente que te inveja. Tem muita gente que quer ver você apedrejado. Mas o dedo de Jesus está escrevendo o teu milagre. Vou te dizer outra. Aquela areia ali era gordurosa e avermelhada, porque havia uma canaleta saindo do templo que era do altar do sacrifício. Portanto, ali descia sangue e gordura. Diga comigo: unção e remissão. E Jesus está escrevendo um novo caminho. Eles não sabiam, mas eles fizeram a melhor coisa que eles poderiam fazer sem saber. Eles pegaram a miséria, que era Maria Madalena na ocasião, e levaram diante do misericordioso, que é Jesus. Eles pegaram a miserável e colocaram diante do misericordioso. O que dá? Diga: salvação, libertação e milagre. Salvação, libertação e milagre. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite. Aqui é noite de salvação, remissão, unção e milagre. E Jesus está em silêncio, mas não está parado, está escrevendo. Jesus levanta-se, aleluia. Você vai lembrar de algumas coisas da história da tua vida agora, porque Jesus olha para ela e diz: aonde estão os teus acusadores? Ei, Jesus está olhando para você e apontando um dedo, não de acusação, não de condenação, mas de remissão, de unção e de libertação e de alerta. E Ele está dizendo: onde estão os seus acusadores? Lembra aqueles que queriam a tua derrota? Como é que eles estão? Cadê eles? Talvez você não tenha nem mais contato. Sabe por quê? Porque um dedo de Jesus escreveu algo diferente para a tua vida, para a minha vida. O dedo dele está apontando para você e está perguntando: aonde estão? Cadê os teus acusadores? Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber como você está e o que você vai fazer para mim e em mim a partir de agora. Aonde estão os teus acusadores? Aí Jesus com o aponta um caminho de salvação, de remissão, de renovação, de destino de libertação, e diz: vai-te em paz, porque eu também não te condeno, e não peques mais. Feche os seus olhos. Pai querido, eu estou nessa dimensão de ver o teu dedo apontando uma direção nova, um caminho verdadeiro, uma libertação evidente. Deus, a anatomia divina é teu privilégio de se parecer contigo, Pai, mas sentir a ação dos teus dedos na nossa vida, na vida da igreja, libertando, curando, proporcionando milagre, escrevendo novas histórias, nos remindo, nos ungindo, nos direcionando. Isso é honroso e excepcional demais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque um dedo teu, não precisou miríades de anjos, apenas um dedo teu garantiu nosso milagre na nossa existência. Amém. Agora olhe para cá. Eu preguei sobre os 5 dedos de Deus. Os 5 dedos formam a mão. E Mateus 11:28, a mão do Senhor está dizendo: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, disse Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, mas tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Eu quero chamar especificamente nesta noite, que eu sou pregador que faço apelo, porque eu não saio da Europa ao Brasil atrás de palmas, eu preciso ganhar almas, e eu apenas prego e rego. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e quem se converte é o pecador arrependido, porque o Deus que me fez sem eu querer só me salva se eu quiser. Tudo é condicional e proporcional. Você quer sair do seu lugar, você que está afastado da igreja, ou você que ainda não é crente, quer vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Eu dou 1 minuto para você fazer isso. É sua consciência, é a sua determinação, mas saiba, decisões decidem destinos. Você pode alterar o destino da tua existência nessa quarta-feira de milagre e proporcionar o maior milagre, que é o milagre da salvação. Se você quiser sair do seu lugar, você que está afastado da casa de Deus, você que ainda não pactuou-se com esse Jesus, eu te dou esse tempo. É só você que pode fazer isso, porque o Deus que me fez sem eu querer só me salva se eu quiser. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse tempo é dado à sua consciência.
Eu já levei milhares de milhares, mas gostaria de ter levado pelo menos 1 milhão, mas eu vou chegar lá. E eu estou te convidando, porque essa mensagem nessa quarta-feira de milagres seria incompleta sem esse apelo. Eu preguei numa igreja, a pastora Márcia, que disseram, faz 2 anos que a gente não faz apelo aqui, é porque a gente perdeu o sentido de ganhar vidas para Cristo. É simplesmente assim. Mas eu ainda continuo com esse sentimento de compartilhar o Cristo que te salva, que te perdoa. Não adianta, irmão, correr de um lado para o outro atrás de paz. Ele é o príncipe dela, Ele é o único que pode te proporcionar paz. Ele é o único que pode te salvar. Ele morreu por você. A única diferença é que você precisa dar um sinal de aceitação. Pode ser nessa quarta-feira. Onde está a primeira pessoa? Saindo do seu lugar e vindo aqui à frente. Eu quero te proporcionar esse tempo, porque é a minha obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é convidar pessoas para o Evangelho. Não para que elas apenas entrem no Evangelho, mas que o Evangelho entre nelas. Que Deus te abençoe. Onde está a segunda pessoa? Precisa alguém para acompanhar. Uma jovem, um senhor, uma senhora, criança, todos são bem-vindos a Cristo Jesus. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa para voltar para Jesus, ouvir, recebê-lo, dar um sinal de aceitação? E os cultos que se prosseguirem, você venha, tem culto aqui, tem pastores, tem alinhamento. Onde está a segunda pessoa? Eu estou esperando você. Esse tempo é dado para a sua alma. Isso aqui é o maior momento de milagre, isso aqui é o maior momento de consolidação. Isso aqui é o maior momento, é o convite para vir a Cristo, um sinal de aceitação. Ele está dizendo, vinde a mim. Quantos lugares você tem ido atrás de paz, atrás de consolo, atrás de milagre, e a coisa não vira, piora, a coisa não rompe, a coisa não acontece. Com Cristo a coisa rompe, com Cristo a coisa acontece, porque o dedo dele garante o milagre. Tem mais alguém nessa noite? Por uma vida eu já estaria satisfeitíssimo. Eu atravesso o oceano. O Talmud diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você lembra da lista de Schindler? Está naquele anel escrito isso. Isso é uma frase válida. Não está na Bíblia, está no Talmud, mas é válida. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Onde está uma segunda pessoa? Um jovem, uma moça, um rapaz? Eu quero estar isento do teu sangue sobre a minha cabeça. Então por isso eu estou fazendo esse apelo, porque naquele dia, se você não aceitá-lo, você não vai poder dizer nunca, ninguém fez um apelo. Eu ouvi a mensagem, mas não fizeram o apelo. Essa noite está sendo feito o apelo, inclusive pela internet. Se você deseja, receba Cristo, porque nós vamos orar. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te bendizer com a tua igreja, por essa vida que dá um sinal de aceitação. Que os seus dias sejam dias onde o teu dedo possa tocar, proporcionar o teu querer, a tua bondade. A anatomia divina, Senhor, é olhar para ela e ver que ela tem a tua aparência, a tua imagem e semelhança. E agora sentencia com um toque, Senhor, na sua alma, na sua vida. Precisa ser muito corajoso, precisa ser muito corajosa para vir à frente do altar. Está aqui a pastora Márcia, ela está aqui orando também, a igreja orando. Isso aqui é o resultado de lágrimas e pedidos a Deus para dizer, Senhor, aumenta esse rebanho, proporciona um milagre nesse rebanho a cada quarta-feira, a cada domingo, a cada segunda, a cada mês, a cada ano, porque estamos aqui na Igreja Batista Central com essa finalidade, levar outros, em nome de Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida, que a sua família seja atingida através, meu Deus, do que aconteceu aqui nessa noite, em nome de Jesus. E você aplaude o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Obrigado mais uma vez, queridos. E como eu sou um distribuidor de conhecimento, gostaria de falar só do nosso material. Tem bem poucos agora, da nossa mega biblioteca bíblica, né? Que a gente ajuda aí e realiza, ajuda pessoas, né? Não é bom falar a mão direita, a esquerda não pode saber, mas esse material verte para uma ajuda muito proporcional. Aqui tem mais de 6.500 livros, gente, 2.000 estudos bíblicos. Gente, nada acaba com o povo de Deus a não ser a falta do conhecimento. Oséias 4:6, mas segundo Pedro 3:18, que conhecia a graça, ele disse, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Benjamin Franklin diz que o melhor investimento é no conhecimento. A palavra conhecimento vem do hebraico adar e proporciona 3 palavras: Yud, Dalet e Ain. Yud é ação, você tem que se aplicar, você tem que ir atrás do conhecimento.
Dalet é portal, há portas que só se abrem com a chave do conhecimento. Pastor, muitas portas se abriram na minha vida, mas tem outras portas que só se abrem com a chave do conhecimento. E terceiro, que aí é visão. Eu já tenho visão, pastor, mas o conhecimento amplia a visão. Amém, queridos? Então esses pendrives estarão lá, pode dividir, pode parcelar. Presentei alguém, tá? Aqui tem muita coisa, enciclopédia, estudos bíblicos, desenhos bíblicos, que é todo bíblico, e ainda sobra 4 gigas para você armazenar algo que você queira. Que Deus em Cristo abençoe. Continue orando pelo meu ministério. Eu preciso das vossas orações. E as palmas ainda engrandecem o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Obrigado, pastora.